Olá, minhas comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa, muito boa noite. Estamos com o nosso Tereré na Guampa. Quer mais conteúdo do Tereré na Guampa? Então inscreva-se agora no nosso canal e ative o sininho. Tereré na Guampa também está disponível nas principais plataformas de podcast, como Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music e também pela TV Cidade MS e Excelsior FM. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, um amigo, o Dr. Guilherme Luiz Betão, cardiologista, que está nos visitando e vai falar sobre seu coração, como é que anda o seu coração, né? Nosso boa noite, obrigado, doutor, pela sua presença aqui. E como é que está? Tudo bem? Além da paixão pelo Santos Futebol Clube, sofredor como corintiano, tem outras paixões? Olá, boa noite a todos. É um grande prazer, sempre que tenho oportunidade, gosto muito de falar sobre saúde, sobre as doenças do coração, sobre a forma de prevenir, né? E principalmente na sua presença, Picarelli, um grande prazer, uma grande honra. O Santos realmente é uma paixão que ultimamente tem me feito sofrer bastante. E além dele, tenho várias outras. A minha profissão, né, como médico, também é uma paixão. E principalmente a minha família, minha esposa Luana, meus filhos Felipe e Pedro, que são as maiores paixões que eu tenho. Que bom, né? 39 anos, 13 anos de médico, aqui em Campo Grande há 10 anos, cuidando do coração do Picarelli, da Magali e de muita gente que tem por aí. Agora, o doutor Guilherme, ele teve a influência de alguém para ser médico, ou desde pequeno? Como é que foi a sua história? A medicina eu não tive grandes exemplos assim em casa, né? Meus pais, familiares mais próximos, nenhum deles são médicos. Mas realmente eu sempre vi, desde a infância, desde criança, a profissão de médico como algo realmente que sempre me chamou muita atenção, particularmente a questão da cardiologia, das doenças e do coração. Sempre me despertou interesse. E aí, conforme eu fui crescendo, estudando, chegou o momento realmente da decisão, eu não tive muita da especialidade, dúvida, né? Tanto da profissão médica e da especialidade. Realmente foi algo que desde o início me despertou esse interesse de infância. Que bom, né? Doutor, é o seguinte, tem muitas pessoas hoje que estão acostumadas, hoje virou moda, né? Aquela cirurgia plástica, a pessoa muda o rosto, muda o nariz, né? Faz agora aquela artificial, como que fala? Harmonização facial, né? Muda tudo, não se preocupa com o interno, né? Gostaria que o senhor me desse a sua opinião. A pessoa se preocupa com o visual, né? Mas não se preocupa com o que está os órgãos vitais, principalmente o coração. Exatamente, eu concordo plenamente, isso é uma coisa importante da gente passar. Claro que existem exceções, né? Tem pessoas que são muito atentas às questões do coração, mas a gente vê, infelizmente, como você disse, essa questão da preocupação com a parte estética, né? Às vezes até lançando mão de alguns artifícios, de alguns produtos, substâncias que podem inclusive fazer mal, que aí afetar o coração. Eu diria que aí é o pior dos cenários, né? Porque a parte estética, se sentir bem, isso é muito importante. Sem esquecer e principalmente sem realizar o uso de substâncias que possam prejudicar a saúde, inclusive o coração, de forma muito grave. Por exemplo, silicone, né? E tem algumas pessoas que injetam outro tipo de produto no corpo. Isso aí pode trazer problemas de abalo ao coração? Pode, o coração e a saúde como um todo, né? Então, todo produto, toda substância que é colocada em contato ao nosso organismo, isso pode criar uma certa resposta inflamatória. Quando são, por exemplo, próteses silicones, que são próteses feitas para essa finalidade, isso é muito mais seguro. Claro que sempre o cirurgião plástico vai avaliar caso a caso, mas muito seguro. Agora, injeções são feitas com produtos para usos de outras finalidades, quando são realmente aplicados ao nosso corpo, isso pode prejudicar muito a saúde como um todo. Doutor, como que estão as doenças cardiovasculares no Brasil? Como que está a situação? Olha, assim como no mundo, as doenças cardiovasculares são muito prevalentes, são muito comuns no Brasil, né? E alguns dados seriam interessantes a gente até comentar para as pessoas se atentarem, é que as doenças cardiovasculares são consideradas as doenças que mais matam no mundo e no Brasil, sendo que existe um site até interessante a gente comentar, chama cardiômetro.com.br, que é um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia que atualiza minuto a minuto o número de mortes que nós temos por doenças cardiovasculares no Brasil. E nesse ano eu tive a curiosidade de olhar hoje, nós tivemos
mais de 336 mil mortes por doenças cardiovasculares. Então é uma situação muito comum e, infelizmente, algumas vezes negligenciada a sua importância. Então essa é uma dificuldade que nós temos. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor seguinte. Muitas pessoas estão fazendo harmonização facial. Virou uma moda, né, hoje, né? A pessoa faz isso, faz aquilo, muda o nariz, muda a orelha, muda tudo, coloca silicone, várias partes do corpo em estética. E às vezes a pessoa esquece do principal, que é os órgãos vitais, principalmente o coração. Como que o senhor faz essa avaliação? Olha, isso de fato é muito importante a gente conversar, porque é uma coisa que acaba acontecendo. Obviamente que existem exceções, existem aquelas pessoas que se preocupam e cuidam realmente da saúde como um todo e muito do coração, mas a gente acaba vendo muito essa preocupação com a parte estética, algumas vezes, né, em demasia, em excesso, que não é um problema, até que se prove o contrário, porque é importante também nos sentirmos bem, a pessoa estar bem fisicamente, mas é muito importante que, além disso, se tenha também um devido cuidado com as questões de saúde, com as questões do coração, porque elas são as questões que mais matam no mundo. Então a gente precisa ter muita preocupação, muito cuidado com o coração. Como estamos no Brasil as doenças cardiovasculares? Olha, no Brasil, assim como no mundo, as doenças cardiovasculares são as que mais matam as pessoas. Nós temos até um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia que chama cardiômetro.com.br, que traz algumas informações super importantes, e uma delas é que eles atualizam minuto a minuto o número de mortes que já existiram no Brasil por doenças cardiovasculares. Eu tive cuidado de olhar na data de hoje, só neste ano tivemos mais de 336 mil mortes por doenças cardiovasculares no Brasil. Então, algo muito importante. Os dados aqui do Mato Grosso do Sul, que é interessante a gente comentar também, são um pouquinho defasados, infelizmente. Mas nós tivemos uma série histórica que avaliou de 2011 a 2018, onde nós tivemos de 3.500 a pouco mais de 5.500 mortes em 2018. Infelizmente, esses números têm aumentado ano após ano, então é muito importante oportunidades como essa da gente esclarecer as pessoas. Muito bem. Os cardiologistas, na verdade, o senhor até recomenda isso, que nós devemos andar, fazer exercício físico, etc., né? Que é muito importante isso aí. Agora, queria que o senhor explicasse como que pode um jogador de futebol, e tem vários que são atletas, com certeza com acompanhamento médico, etc., né? Eles acabam morrendo no jogo, no treino. Pessoas que estão caminhando, fazendo o famoso Cooper, acaba tendo uma síncope, um mal súbito, né? E acaba falecendo, como teve vários acontecimentos aqui em Campo Grande. Isso. Então, assim, se você me permite rapidamente contextualizar, que a atividade física é algo bom, né? Mas existem algumas pessoas que, a depender das condições que apresentem, o exercício físico pode ser um gatilho para situações muito graves, como algumas arritmias malignas. Doutor, quando nós percebemos alguém da nossa família ou não, pessoas na rua, às vezes está tendo um infarto, está tendo possivelmente uma morte súbita, qual é o procedimento de primeiros socorros, alguma coisa assim, pessoas que são leigas? Isso. Primeiro, assim, a gente tem várias condições de emergências, né? Infarto e AVC, a gente tem que identificar o mais rápido possível. Então, infarto, caracterizado principalmente por uma dor no peito, uma dor em aperto de forte intensidade. O AVC, que seria o derrame, né, que as pessoas conhecem, normalmente alterações de fala, alterações motoras, muitas vezes mais de um lado ou de face. Então, identificar isso, ou na suspeita dessas situações, chamar por atendimento e dar o suporte ali para o paciente, a gente tem muito o que fazer. Se a gente está diante de uma parada cardiorrespiratória, e essa parada cardiorrespiratória, infelizmente, ela pode acontecer no próprio domicílio das pessoas, né? Existem dados que falam, inclusive, que 50% das paradas cardíacas são presenciadas única e exclusivamente por crianças ou adolescentes. Então, são situações muito difíceis, e a gente imaginar uma criança, para nós já é muito difícil, né, presenciar um familiar tendo um evento grave como esse. Então a gente precisa realmente treinar muitas pessoas. Então toda oportunidade de treinamento, de se informar, isso é muito importante. Antes de explicar como a gente deve fazer, por que a importância? Quanto mais tempo se passa, mais difícil a chance de recuperação. A gente tem números que a cada 1 minuto que a pessoa passa em parada cardiorrespiratória sem atendimento adequado, a chance de sobrevida reduz-se
em cerca de 7 a 10%, né? Ou pelo menos uma sobrevida livre de sequelas, sendo que depois de 6, 7 minutos a chance já é muito pequena. Então, presenciar, a gente tem que atuar rapidamente. E o atuar é chamar a pessoa, primeira coisa, ver se ela responde ou não. Se ela não responde, nós devemos também, nesse caso, chamar por ajuda. Então, ligar para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros imediatamente. Hoje em dia facilita porque a gente pode ligar pelo telefone e colocar no Viva Voz. Passado esse momento que nós ligamos, imediatamente a gente deve, nesse caso, atender a vítima, a pessoa. E esse atendimento consiste em chamar de uma forma vigorosa, como nós já fizemos, e aí posteriormente seguir uma sequência de avaliação, em que a gente vai fazer uma avaliação, ver se o paciente tem pulsação, batimentos cardíacos, que em geral a gente palpa nessa região, né, o pulso nessa região, pulso carotídeo que nós chamamos, tem outras regiões também, mas se tiver ausência de pulso, essa vítima vai estar em parada cardiorrespiratória. Estando em parada cardiorrespiratória, nós devemos iniciar rapidamente as manobras de compressões torácicas, né? A gente fala muito da compressão, ventilação, que é massagem e respiração boca a boca. A respiração boca a boca, conceitualmente, ela deve ser feita, mas não é uma necessidade extrema. Se a gente está com uma pessoa desconhecida, uma pessoa na rua, e eu não tiver essa segurança, não tem problema, porque o que vai mudar desfecho são as compressões torácicas feitas de uma forma adequada e a chegada de um atendimento médico, particularmente um dispositivo que é o desfibrilador, que as ambulâncias irão trazer, ou às vezes se a gente estiver num shopping, no aeroporto, até tem os desfibriladores externos automáticos, que pode ser utilizado por população leiga, por indivíduos leigos. Como que está o Mato Grosso do Sul com respeito ao tratamento de doenças cardiovasculares? Olha, Nosso estado aqui no Mato Grosso do Sul, a gente pode destacar, e ao longo desses anos que eu estou aqui em Campo Grande, nesses últimos 10 anos, eu presenciei na chegada uma cardiologia que já era muito forte, mas que tem avançado assim a passos largos. Então hoje assim, eu também fazendo parte da Sociedade de Cardiologia aqui do estado, eu posso passar para as pessoas que realmente a gente está muito bem servido, tanto de profissionais, de cardiologistas altamente capacitados, quanto do ponto de vista de dispositivos, de técnicas, de possibilidades de tratamento cada vez mais avançados que não deixa nada a desejar ao que a gente tem no restante do Brasil e muitas vezes no mundo. Eu tive a oportunidade de alguns casos bem emblemáticos que nós trouxemos algumas tecnologias novas aqui para o estado. Nós fizemos, eu digo nós porque esse é um trabalho em equipe, mas nós fizemos o implante do menor marca-passo do mundo, foi o primeiro dispositivo implantado aqui no Mato Grosso do Sul. Então, assim, tendo a indicação e tendo a necessidade, a gente hoje está assim, numa condição muito boa para tratar os nossos pacientes. Como está aí, Gustavo? Continua. Temos quanto tempo? Pode ir. Hã? Tem mais 5? 15? Tem mais 15 aí? Sem parar direto? Pode. Aleluia. Valeu minhas orações. Então tá bom. Então vamos tranquilo. Ok? 3, 2, 1, atenção. Doutor, o que se trata a campanha Batida Certa? Fala sobre essa campanha da Sociedade Brasileira de Arritmias, é isso? Isso, exatamente. A SOBRAC, que nós chamamos, ela realiza anualmente, todo dia 12 de novembro, uma data para se conscientizar sobre as arritmias cardíacas. As arritmias, como nós citamos anteriormente, tão prevalentes, tão comuns. Então, muitas pessoas têm arritmias e precisam saber um pouco mais de informação sobre as arritmias, ou, na verdade, têm arritmias e não sabem. Então, anualmente a gente costuma realizar, né, através de divulgação nas mídias em geral, e através de campanhas, muitas vezes campanhas presenciais, a gente costuma orientar as pessoas sobre como suspeitar e como procurar por uma avaliação médica especializada a fim de saber se possui ou não uma arritmia cardíaca. Muitas pessoas falam assim, eu não posso me esforçar, não posso fazer isso, não posso levantar nada, não posso pegar peso porque eu tenho um sopro no coração. Doutor, o que é isso, sopro no coração? O sopro é um achado de exame físico. Então, quando a gente faz um exame físico, a gente faz a ausculta, né? E durante a ausculta, a gente ausculta o ritmo do coração e a gente ausculta os batimentos cardíacos.
E nessa ausculta, em alguns pacientes, nós conseguimos perceber um som, que é um sopro cardíaco, e esse sopro pode estar relacionado a algumas situações. Em geral, alterações estruturais. Nós temos sopros em situações que fogem até de problemas cardíacos, como anemia extrema, pode levar, por exemplo, a sopro. Mas, em geral, problemas estruturais do coração, como algumas hipertrofias ou comunicações no coração, e o que é mais comum, problemas nas válvulas do coração, as válvulas que regulam o ciclo, o movimento do sangue dentro do coração, elas quando se alteram, elas podem causar sopro. Então o sopro é um achado de exame físico, existe o sopro inocente e existem algumas condições em que o sopro pode ser um sinal de perigo. Tem pessoas que nascem, tem crianças que nascem com sopro. Na infância, a maioria das crianças que possuem sopros são esses sopros inocentes. Então existem algumas características desses sopros que vão trazer para a gente uma avaliação sobre a necessidade de um exame complementar ou, de repente, simplesmente o diagnóstico de um sopro inocente. Então tem muito mito também com relação a essa questão de sopro. Às vezes se ouviu na infância que tinha um sopro, na maioria das vezes os adultos, quando a gente vai reavaliar, o coração é absolutamente normal, do ponto de vista estrutural, não tem nada de maiores preocupações. Então precisa esclarecer qual a causa e do que exatamente se trata esse sopro. Bem, doutor, tem várias pessoas que são aficionadas por academias, né? Moças, rapazes, principalmente a juventude, que quer ter um corpo saudável e fazem academia, e acaba essa academia sendo realmente uma religião para eles, né? Outras pessoas que lutam boxe, outras pessoas que lutam muay thai, judô, essas coisas fazem essas atividades e através de artes marciais. Quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter com respeito ao coração? Olha, antes de mais nada, antes de iniciar a atividade física, é muito importante que seja feita uma avaliação médica, preferencialmente uma avaliação cardiológica, onde de uma forma simples a gente consegue avaliar bem essa pessoa, no sentido de liberá-la com segurança para a realização da atividade física, além do que, se houver uma pessoa de mais idade, com algum problema já prévio, houver uma dessas condições, a gente consegue orientar qual o melhor tipo de atividade que essa pessoa possa realizar. Em geral, o exercício ele vai ser sempre estimulado, né, com raríssimas exceções, mas é importante que a pessoa faça uma atividade que seja uma atividade que traga benefícios de uma forma geral, para o corpo, para o bem-estar, mas também uma segurança do ponto de vista do aspecto cardiológico. Então esse seria o principal cuidado. E durante a prática de atividade física, é muito importante também a gente lembrar que as pessoas devem se manter hidratadas, evitar refeições muito pesadas antes da prática de atividade física, porque isso pode trazer algum tipo de problema, né? Durante os exercícios também respeitar os seus limites. Isso normalmente tem alguns sinais que a pessoa pode perceber. Então, cansaço extremo, muitas dores musculares. Então, faço exercício, no dia seguinte não consigo caminhar adequadamente, muita dor física, ou dor torácica, palpitações, tudo que sugira um excesso, isso não está legal. Aí a gente passa do ponto em que o exercício é benéfico para um ponto que ele pode trazer riscos e prejuízos. Então, respeitar limites seria uma outra dica importantíssima. As pessoas hoje precisam ir no médico, não vou dizer só cardiologista, como outros também, especialidades. Por exemplo, cardiologista, né, que é algo que é muito importante cuidar do coração, porque se o coração para, acabou, né? Se de repente falar, chega, já cansei de ti, né? Quanto tempo a pessoa e qual é a idade que a pessoa já deve procurar um cardiologista para fazer avaliações periódicas? Olha, em geral, não existe uma regra, assim, um número. Nós costumamos recomendar a partir dos 35, 40 anos no máximo, uma primeira avaliação cardiológica. Porém, se for para a realização de alguma atividade física antes dessa idade, principalmente se for uma atividade física, um esporte competitivo, essa avaliação deve ser feita em idade precoce. Outras situações que a pessoa eventualmente deve procurar uma idade precoce. Quando se tem um histórico familiar de problemas cardíacos, porque isso pode ter uma fonte em comum do que o familiar, pode ser uma questão genética que nós chamamos, ou se a pessoa tem algum tipo de sintoma. Tendo algum sintoma, tendo histórico familiar importante, procurar essa avaliação médica o mais rápido possível, a fim da gente descartar algum problema e da gente ter uma segurança maior para essa pessoa. Muitas pessoas têm em casa a famosa farmacinha, né? Outras pessoas se utilizam de chás de tudo quanto é tipo. Bom, chá eu acho que não faz mal, não sei também, mas eu acho que chá não faz mal para as pessoas, né? Um chá para calmante, essas coisas aí, isso aí depende de cada cidadão. Agora, farmácia em casa, a pessoa sente um mal, sente uma dor no peito, uma dor na cabeça,
uma dor de alguma coisa, dor no músculo. E as pessoas são acostumadas a tomar medicamentos sem receita médica, ou porque fez bem para uma pessoa, não vai fazer bem para mim. Como que o senhor orienta as pessoas a respeito de automedicação? A automedicação é um grave problema de saúde pública. Muitas das vezes a pessoa pode sim sofrer prejuízos, porque às vezes acha, essa medicação o vizinho, o amigo utilizou e deu certo para ela, vai dar certo para mim. Isso não só não é uma verdade, como essa medicação pode trazer inclusive problemas. Então é algo que deve realmente ser evitado, principalmente quando nós falamos das condições relacionadas ao coração. Estou com uma dor no peito, estou com uma aceleração, uma palpitação, tive um desmaio, vou usar uma medicação aqui porque eu acho que é boa, muito cuidado. Procure uma avaliação médica e, se necessário, use a medicação adequada a fim de evitar problemas muito graves. Então é uma prática a automedicação que é extremamente condenada. Tenho que dar um testemunho aqui, doutor me permite. Eu tinha pressão alta, minha pressão era alta mesmo, tomava medicamento. Um médico antigo meu que receitou medicamento. Aí eu comecei a tomar esse medicamento por achar que ia fazer bem para mim. Eu tomava o medicamento à noite de pressão e de manhã cedo tomava o mesmo medicamento. Fui no doutor aqui, ele falou, você está fazendo uma overdose, está acabando com você. Me deu orientação. Eu estava tendo uma overdose de medicamento, além do que era permitido. Ele me colocou um outro medicamento, minha pressão hoje, se eu estive lá no consultório dias atrás, é 11, 12, não passa disso. 12, 7, 12, 6, 12, 8. Tá bom, obrigado, doutor. Por nada. Então, realmente acontece muito isso, porque na medicina a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, teoricamente, o raciocínio parece um raciocínio lógico e até correto, mas na prática não. Por exemplo, nesse caso como o seu, que você deu testemunho, o que acontece? A gente tem doses que são doses seguras. A partir disso, a gente passa da dose considerada segura e aí a medicação pode se tornar um problema realmente. E se necessário um ajuste como foi, a gente lança mão de algumas outras opções de medicamentos para associarmos com segurança. Então, realmente é muito válido o seu testemunho e é algo que a gente tem que ter bastante cuidado mesmo. Seguir a orientação médica. Orientação, porque você não pode praticar automedicação porque você está se prejudicando. Porque muito medicamento também vai para o fígado, né, para os rins. Exato. Traz problemas sérios em outros órgãos. Né, exato. Então, a gente sempre tem que ter equilíbrio, né? Como tudo na vida, quando a gente vai indicar uma medicação, a gente tem que avaliar realmente a real necessidade. Sabe, né? A gente tem as medicações que são muito seguras atualmente, mas elas podem ter um risco de efeito colateral, mesmo a dose correta. Então a gente tem que avaliar realmente a necessidade da medicação. Quando iniciamos, muitas vezes fazer reavaliações para ver se não tem algum efeito colateral, alguma coisa nesse sentido. E não é raro, às vezes, a gente ter que reajustar, não porque o remédio seja ruim, mas porque a resposta de cada pessoa é uma resposta individual. Verdade. Doutor Guilherme Luiz Betão, muito obrigado por estar conosco nesse bate-papo tão ilustrativo e técnico também a respeito de como cuidar do nosso coração. E haja coração com os nossos times. Muito obrigado, doutor. Um abraço, sucesso para o senhor, até a próxima. Muito obrigado novamente, um grande prazer. Espero que a gente possa ter contribuído e estou sempre à disposição para o que precisar, para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto tão importante e tão palpitante, que é o coração e as arritmias cardíacas. Verdade. Muito obrigado. Queremos agradecer, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estaremos de volta com o nosso podcast Tereré na Guampa na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas. Fique com Deus e um bom final de semana.